Boa tarde, muito obrigada a todos que vieram para a gente começar essa jornada de como parar de fumar. Antes da gente começar, eu só queria dizer como que vai funcionar, né, esse esquema. Infelizmente, eu não consigo estar com vocês todos os dias ou uma vez por semana para a gente ficar mais próximo. Mas ainda bem que temos a internet, porque com a internet a gente consegue ficar próximo mesmo estando distante. Então, como que vai acontecer? Esse material que vocês receberam, a gente vai acompanhar junto, a gente vai preencher. Se vocês abrirem esse livreto, vocês vão ver que ele é todo cheio de espaços para a gente poder complementar. E esses espaços é que nós vamos preencher juntos, certo? E nós vamos marcar um dia para que juntos a gente pare de fumar. Então nós vamos marcar um dia, depois que a gente parar de fumar, nós vamos acompanhar mais 2 semanas juntos nesse grupo de WhatsApp. Por quê? Porque ali eu vou dar dicas e vou acompanhar vocês do que fazer na hora que a vontade de fumar bater, para que, mesmo naqueles momentos que a gente tiver muita vontade, a gente permaneça firme, com mais vontade ainda de ter mais saúde. Combinado? Então, vamos lá. Antes da gente passar para o material impresso em si, quero falar algumas coisas para vocês sobre o tabagismo. Por que parar de fumar é tão importante? Naqueles slides ali, eu estou passando um resuminho, mas ficou pequeno na tela, não tem problema. Tudo que está lá aparecendo, eu vou conversar com vocês. Combinado? Pode passar para o próximo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o impacto do tabagismo. O impacto não só no nosso bolso como sociedade, mas no bolso de cada um como fumante. Porque se tem uma coisa que o tabagismo traz, são prejuízos tratando doenças para a saúde do SUS, mas também para o nosso bolso. Porque fumar custa caro, a gente tem que comprar o cigarro, e o cigarro não é baratinho não. Dependendo do tanto que a gente fuma, a gente gasta um dinheirinho bom. O que as estatísticas mostram? Que tem mais de 8 milhões de mortes todos os anos, consequência do cigarro. O que mais? Que no Brasil, 161 mil mortes por ano é atribuído a doenças que poderiam ser evitadas se a pessoa parasse de fumar. 161 mil vidas por ano são perdidas com consequências às doenças causadas pelo cigarro. E aí a gente entra no AVC, a gente entra no infarto, a gente entra no câncer, a gente entra no enfisema pulmonar, que eu tenho certeza que vocês já conheceram alguém que ficou internado, que precisou de oxigênio, porque fumou a vida inteira e chegou no final da vida precisando de oxigênio. Essas causas poderiam ser evitadas caso não existisse o tabagismo na nossa vida. No SUS, o SUS é o Sistema Único de Saúde, então posso não ser eu que estou internada, mas todos nós pagamos o quê? Imposto. E é esse imposto que vai para manter o SUS. Então a gente está tocando isso também. Uma estimativa é que 125 bilhões são usados anualmente em consequência de doenças associadas ao tabagismo. É muito dinheiro. Eu nem sei quantos zeros tem esse tanto de dinheiro. E se nós formos pegar uma pessoa que fuma aproximadamente um maço de cigarro por dia, por ano, ela gasta cerca de R$ 2.500 para poder manter esse vício. R$ 2.500 num país como o nosso dá mais de um salário mínimo e meio. É como se você gastasse mais do seu 13º por ano só para manter o hábito de fumar. É muita grana. Então a gente tem que parar pela saúde, mas a gente tem que pensar que nos gastos financeiros isso também não está ajudando. Pode passar, por favor. Aqui no próximo slide nós vamos falar um pouquinho dos perigos de cada uma dessa tragada
20 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma. Eu tenho certeza que muita gente que tenta parar de fumar e não consegue, às vezes vira para mim e fala assim: Estela, eu conheço pessoas que fumaram a vida inteira e nunca tiveram câncer de pulmão. Só que a gente tem que pensar naquilo que é mais prevalente. Cada 10 pessoas que têm câncer de pulmão, 9 são porque fumaram. Existem pessoas que nunca fumaram e vão ter câncer de pulmão, mas isso é 10%. Os outros 90% vão ter câncer de pulmão, certo? Impacto cardiovascular. É na hora que é onde a gente entra o risco do infarto, o risco de AVC, o risco de trombose. Fumar aumenta o risco de infartar em mais de 5 vezes, só porque você fuma. E não existe uma quantidade segura. É claro que quanto mais você fumar, maior vai ser o risco. Mas não existe uma quantidade segura que você pode fumar e falar: não, esse daqui não tem problema não, porque eu fumo pouco. Eu fumo um cigarrinho só por dia. Vocês já ouviram isso também? Eu fumo um pouquinho. Ou se não, falar assim: eu fumo o cigarro de corda, né? Eu não fumo aquele industrializado, eu fumo o cigarro de corda. Vocês sabiam que aquele cigarro de corda, né, que ele não tem o filtro? O outro cigarro que a gente compra, ele tem um filtro. Querendo ou não, aquele filtro, ele realmente filtra um pouco de impureza e um pouco de nicotina. Quando a gente vai colocar no papel a quantidade que uma pessoa fuma, se eu fumo cigarro com filtro, independente do cigarro, eu posso fumar, por exemplo, um maço por dia. Então eu fumo 20 cigarros por dia. Se uma pessoa fuma o cigarro de papel, que ela faz sem o filtro, do cigarro do fumo de corda, né? A gente tem que multiplicar essa quantidade por 7. Então, ele não é mais fraco do que o outro, porque ele não tem um filtro. A gente tem uma falsa aparência que é melhor, mas na verdade você vai estar inalando mais impurezas e mais nicotina. Ele é mais forte que o outro. Então, a gente multiplica isso por 7. Então, se uma pessoa fuma 2 cigarros de palha por dia, na verdade, se ela fosse fumar o de filtro, seria 14. Então, a gente faz essa conta para saber o tanto que a pessoa fuma. Olha que complicado que é, né? Doenças respiratórias. Bom, além do câncer de pulmão, a gente tem o enfisema. O enfisema, ele é dependente do quanto a pessoa fuma. Como que isso funciona? Quanto mais cigarro a pessoa fuma, e por mais tempo, mais chance ela tem de ter enfisema pulmonar. Como que a gente faz essas continhas na prática? Para a gente saber se uma pessoa tem enfisema ou não, é quase 100% de certeza. Para esses pacientes, a gente sempre tem que pedir um exame que chama espirometria. Funciona o seguinte: é uma carga tabágica de 1 cigarro por dia por 10 anos. Então, se uma pessoa fumar um cigarro, um maço de cigarro por dia, durante 10 anos, quase 100% de certeza que ela já vai ter o enfisema pulmonar, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou TPOC. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, é uma carga de 10 anos maço. Aí vamos supor, se a pessoa não fuma um maço por dia, essa pessoa fuma 2. Eu já tive um paciente que fumava 3 maços e meio por dia, né? Então, aí como que funciona? Se essa pessoa fuma 2 maços de cigarro, então por essa carga tabágica, ela teria que fumar 2 maços, só que durante 5 anos, porque daí dá a mesma quantidade de cigarro. Se essa pessoa fuma meio maço, seria meio maço, 10 cigarros durante 20 anos. Deu para entender? Mas quando a gente chega nessa carga tabágica, é quase 100% de certeza que a pessoa vai ter enfisema pulmonar. E a gente tem outros problemas de saúde. Ó, no último quadradinho ali, o que está escrito? Pode causar também impotência sexual, pode causar infertilidade,
envelhecimento precoce, inclusive da pele, e queda da imunidade. Essas pessoas não só têm mais chance de pegar infecções, porque o sistema imunológico está mais debilitado, mas tem mais risco de pegar mais infecções pulmonares, porque esse pulmão já está afetado pelas impurezas que estão sendo tragadas pelo cigarro. Cada cigarro que a gente fuma é um passo na direção a um futuro com menos saúde e com mais sofrimento. O cigarro mata cerca de metade dos seus consumidores. Pode passar, por favor. E hoje a gente veio falar de parar de fumar. Hoje a gente veio falar de uma decisão que nós vamos tomar hoje aqui juntos, que é de cessar o tabagismo. E essa decisão, eu sei que é uma decisão muito difícil. A gente deixar qualquer vício é sempre muito difícil. O vício do cigarro, a gente tem dois vícios importantes atrelados ao tabagismo. A gente tem a dependência química da própria nicotina. A nicotina, ela chega em cerca de 10 segundos para agir no nosso cérebro. Quando a gente dá uma tragada, naquele momento que a gente está ansioso, quem fuma aqui porque tem um pouco de ansiedade, levanta a mão. Naquele momento que a gente está ansioso, que acontece alguma coisa ruim no nosso dia, que fala assim, mas eu preciso fumar um cigarro, e a gente dá aquela tragada, o tempo da nicotina chegar no nosso cérebro é de 10 segundos. A gente traga, em 10 segundos ela está no nosso cérebro. Sabe quem leva o mesmo tempo para chegar no nosso cérebro? A cocaína. Quando a gente cheira a cocaína, ela demora mais ou menos 10 segundos também para ter efeito no nosso cérebro. É por isso que a nicotina é tão viciante e é tão difícil parar de fumar. Na minha opinião, como médica, e o que eu vejo que os meus pacientes falam é que é mais difícil parar de fumar do que parar de beber. Deixar o álcool é mais fácil do que deixar o cigarro. O álcool, a gente não consegue trabalhar embriagado. A gente não consegue tomar uma cervejinha 8 horas da manhã. O cigarro a gente consegue. A gente leva na bolsa. A gente sai 5 minutinhos do trabalho para fumar. É difícil parar de fumar. E é por isso que a gente está aqui. É porque você não está sozinho. A gente vai fazer isso junto. Nós temos uma metodologia para fazer isso. Eu preciso só que vocês confiem na nossa metodologia, saibam que não estão sozinhos e tenham força de vontade, porque juntos a gente vai conseguir. Tá? Então hoje a gente está aqui para isso, para tomar essa decisão. A gente quer melhorar a nossa saúde deixando de fumar. Pode passar para frente, por favor. E o que eu vou propor para vocês não é tomar medicação. Existem algumas medicações para ajudar tanto nessa dependência química da nicotina, quanto na dependência psicológica, porque a gente acaba atrelando o ato de fumar a alguma coisa que a gente faz no dia a dia. É o cafezinho que a gente gosta de tomar fumando, é aquela hora tardezinha que a gente gosta de chegar em casa e fumar um cigarro. A gente atrela hábitos da nossa vida ao hábito de fumar. Então nós temos uma dependência química, mas nós temos também uma dependência emocional. E nós vamos mostrar aqui como deixar de fumar, com base numa metodologia para a gente burlar isso que faz a gente tropeçar quando a gente está tentando parar de fumar. E existem remédios para fazer isso, mas eu vou propor para vocês para a gente fazer sem medicação. Porque a medicação, querendo ou não, ela é uma muleta. A gente está deixando de fumar junto com uma medicação que a gente vai ficar dependente e que depois a gente vai ter que tirar a medicação, né? Nós vamos propor uma metodologia sem remédio, tá? Com base nesses 8 remédios naturais. Nós temos algumas dicas e algumas estratégias do que a gente pode fazer na hora que dá aquela vontade de fumar. Porque quando essa vontade de fumar vem, eu não sei se vocês já tentaram parar de fumar antes, mas normalmente essa vontade absurda de fumar um cigarro, ela dura 3 minutos. É isso que a gente tem que passar. E a gente tem estratégias
para na hora que vem essa vontade de fumar mesmo, que a gente tem um termo em medicina que a gente chama de craving, que é uma vontade muito forte de fumar, que ela vai durar 3 minutos. A gente tem algumas táticas para a gente poder passar esses 3 minutos. Porque a gente passando isso, a gente começa a retomar o autocontrole e falar, não, veio, consegui passar, e agora eu estou bem, consigo ficar mais um tempo sem fumar. Essas táticas que a gente vai usar tem tudo a ver com os remédios naturais. Tem a ver com levar um estilo de vida mais saudável, com dormir bem, com se alimentar bem, com tomar bastante água. Tem alguns momentos que a gente vai falar sobre tomar água como estratégia de passar essa vontade de parar de fumar. Repouso, alimentação saudável, exercício físico. O exercício físico ajuda muito. A nicotina, quando ela age no nosso cérebro, ela é um neuroestimulador. O que isso quer dizer? Que ela estimula o nosso cérebro e ela dá uma sensação de bem-estar. E ter uma sensação de bem-estar é causada por substâncias que caem lá no nosso cérebro e dão um estímulo para o nosso cérebro falar assim, estou me sentindo bem. Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores. Um desses neurotransmissores que fazem a gente se sentir bem é a dopamina e a endorfina. Esses 2 neurotransmissores são produzidos quando a gente faz exercício físico. Então, se a gente faz exercício físico, a gente deixa muita endorfina e muita dopamina dentro do nosso cérebro, e deixando dopamina e endorfina dentro do nosso cérebro, o que vai acontecer? Diminuir a nossa vontade de fumar, porque daí a gente não vai precisar da dopamina do cigarro, a gente já vai estar produzindo de uma outra maneira, e de uma maneira saudável. Também é uma estratégia. Pode passar. Nós temos um plano de batalha. Então, nós chamamos essa técnica que nós vamos seguir no nosso grupo, e que eu vou bater muito nessa tecla com vocês, de 5 As. Que é a primeira coisa que vai fazer. Quando a gente bater aquela vontade de fumar, a gente vai aguardar. Aguardar o quê? Esses 3 minutos passar. A gente vai se afastar. A gente vai ficar longe do cigarro e de hábitos que fazem a gente fumar. Então, se eu sou habituada a fumar na hora que eu tomo um cafezinho, o que eu vou fazer? Na hora que vier aquela vontade de fumar, eu não vou tomar meu cafezinho, porque daí vai aumentar a minha vontade de fumar. Água. Tomar água gelada diminui a vontade de fumar. Na hora que vem essa vontade absurda de fumar, se a gente tomar um copo de água gelada, essa vontade vai diminuir. Parece que não, mas é verdade, tudo dá certo. Atividade. Na hora que você estiver com essa vontade muito grande de fumar, faça alguma coisa. Pode ser algo que você tem um hobby. Eu gosto de bordar. Então, neste momento, vai fazer algo de bordado que você gosta. Não, eu vou dar uma volta no quarteirão. Não fique ali parado pensando no cigarro. E tenha um amigo. E aí é onde a gente entra. Porque parar de fumar sozinho é mais difícil. Se a gente tem um grupo de apoio com pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente está passando, fica mais fácil passar os desafios, porque está todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo sentindo a mesma coisa, está todo mundo sentindo a mesma falta. E é por isso que o nosso grupo de apoio de WhatsApp vai ser tão importante. Então, a gente vai usar esse grupo como apoio e vai usar esse livreto como um guia de uma jornada. Nessa jornada, como eu falei para vocês, pode passar, por favor. Essa jornada, como eu falei para vocês, a gente tem um cronograma para seguir. E esse cronograma vai funcionar da seguinte maneira. Segunda-feira vai começar o primeiro dia da nossa jornada de parar de fumar. Por que segunda-feira? Porque alguns dos nossos amigos não puderam estar presentes, é por isso que nós estamos gravando aqui. Então eu vou dar o
assistir essa palestra que vocês estão assistindo aqui comigo, e elas não vão ter esse caderninho impresso, né? Elas vão receber ali pelo WhatsApp mesmo, mas não tem problema, a gente começa na segunda-feira. E a partir de segunda-feira nós vamos fazer um cronograma de diminuir o tanto que a gente fuma. E nós vamos falar isso, não vou expor ninguém aqui não, tá? Mas vamos supor que eu, Estela, fumo um maço por dia. Eu fumo 20 cigarros por dia. Segunda-feira nós vamos começar a nossa jornada. Então, segunda-feira eu já vou me propor a começar a diminuir o tanto que eu fumo. Então, na primeira semana, eu já vou tentar diminuir 50%. Então, nessa primeira semana de 20 cigarros, eu vou tentar passar para 10 cigarros. Na segunda semana, eu vou tentar diminuir mais um pouquinho. De 10 cigarros, eu vou para 5 cigarros. E depois, na terceira semana, nós vamos fazer o propósito, depois de 21 dias, de parar de fumar. Nós vamos chamar esse dia que a gente vai parar todo mundo de fumar de dia D. Esse dia D vai ser a data, e se vocês olharem o caderno de vocês, vai ter algum lugar que a gente vai anotar essa data. Muito obrigada. Esse dia D vai ser o dia que a gente vai programar e a gente vai anotar, e a partir desse dia a gente não vai fumar mais. Nesse dia de parar de fumar, nós vamos fazer um ritual. Como que isso vai funcionar? A gente vai pegar uma caixinha e dentro dessa caixinha a gente vai colocar tudo que está ligado ao nosso hábito de fumar. Nós vamos pegar nosso maço, nós vamos pegar nosso isqueiro, nós vamos pegar nosso cinzeiro, e se você tem algum outro aparato, algum lugar onde você guarda o cigarro, algum lugar onde você carrega o cigarro dentro da bolsa, alguma necessairezinha onde você coloca esse cigarro dentro da bolsa, vai tudo para dentro dessa caixa. E nós vamos pegar essa caixa e nós vamos jogar no lixo. Nós vamos parar um momento do dia, todos juntos, e nós vamos intencionalmente falar para nós mesmos: eu escolho neste momento, neste dia, nesta hora, tornar minha vida mais saudável, porque esse hábito não me controla. Eu não sou guiada pelo hábito de fumar. Eu escolho parar de fumar. E a gente vai jogar isso fora. Isso vai marcar a nossa escolha. Porque se tem uma coisa que Deus deu para a gente, foi o quê? O livre-arbítrio. Se a gente não consegue parar de fumar, a gente está livre? Não está. A gente está preso nesse vício. Então nós não estamos exercendo nossa liberdade. Na verdade, esse dia a gente vai comemorar nossa liberdade do vício. Eu vou parar porque eu quero, porque eu escolhi. E eu vou conseguir. Nós vamos marcar esse dia, vai chamar de dia D. Tá? E nós vamos continuar seguindo. Depois desse dia D, nós vamos ficar mais 2 semanas no grupo, acompanhando. E talvez vocês tenham recaídas, eu não vou mentir. Às vezes vocês vão ter um dia muito difícil. Às vezes vocês vão estar muito ansiosos. Às vezes vai ter um problema muito grave na família. E aí vai vir o quê? A vontade de fumar. Vai vir a vontade de descontar aquela tristeza, aquela ansiedade, aquela frustração no cigarro. Mas é aí que a gente vai se apoiar. E se por acaso tiver uma recaída, é para isso que o grupo está lá. Para te ajudar a você levantar no momento que você cair, tudo bem. A gente volta e a gente para e a gente continua. Combinado? Ninguém deixa a mão de ninguém. A cada dia que a gente escolhe não fumar, a gente está construindo uma versão mais saudável de nós mesmos. E tem um dado que diz o seguinte: cada cigarro que a gente fuma diminui nossa expectativa de vida em 5 minutos. Então, cada cigarro que eu fumo, eu vou morrer 5 minutos antes por causa dele. Nós não vamos deixar isso controlar a nossa vida mais. Nós estamos decidindo hoje que nós vamos fazer essa jornada para parar de fumar. Pode seguir.
para o próximo, por favor. Esse próximo slide, na verdade, é o que eu já falei, pode passar para o outro ainda. Perfeito. Esse slide aqui mostra os benefícios imediatos de parar de fumar. Porque aí a gente espera que a gente vai parar de fumar, mas que os benefícios para a nossa saúde vão demorar a aparecer. E aí eu quis colocar esses dados aqui para passar para vocês. Ó. Em 8 horas depois que a gente para de fumar, o nível de oxigênio no nosso sangue volta ao normal. Então, quando a gente fuma, tudo isso que é tóxico e vai para o nosso pulmão impede que haja uma troca gasosa regular naquele pulmão. Mas em 8 horas, esse pulmão já começa a funcionar melhor e começa a melhorar nossos níveis de oxigênio. Em 48 horas, a gente já vai começar a ver diferença em sentir o cheiro e o gosto da comida. É por isso que as pessoas dizem que começa a comer mais. Na hora que a gente começa a tentar parar de fumar, a comida fica mais gostosa. Porque o paladar volta o cheiro da comida. Isso em 48 horas, olha que maravilha. Em 1 ano, o risco de infartar já cai pela metade. Então, se você tinha um risco de 5 vezes mais de infartar fumando, depois de 1 ano que você parou, esse risco já caiu pela metade. Em 5 anos, o risco de AVC e de câncer de boca, de garganta, de esôfago, que é por onde passa a fumaça do cigarro, diminui consideravelmente, quase a zero, passa quase a ser igual a uma pessoa que nunca fumou. E em 10 anos, o risco de câncer de pulmão é reduzido em 50% depois que você para de fumar. Em 10 anos, o seu risco de ter câncer de pulmão por causa do cigarro já cai pela metade. Então, quanto antes a gente parar de fumar, antes a gente vai sentir os benefícios de ter deixado. O melhor dia para parar de fumar é o mais rápido possível. Pode passar para frente. E é isso que esse último slide diz para a gente. Que o melhor dia para parar de fumar foi ontem, porque quanto antes melhor. Mas então a gente vai decidir hoje, que é o segundo melhor dia. Hoje que nós estamos decidindo isso junto aqui, parar de fumar. Certo, pessoal? Agora eu vou dar uma passada rapidinha com vocês no panfletinho. Deixa eu pegar o meu aqui para a gente ver junto. Eu vou mandar essa pequena introdução para o pessoal, que infelizmente não pôde vir pessoalmente. Então, nós vamos começar a preencher esse folheto, esse material juntos, na segunda-feira, combinado? Todos os dias eu vou entrar no nosso grupo do WhatsApp e falar para vocês qual que vai ser a atividade que a gente vai fazer naquele dia, certo? Então, aqui tem tudo. Eu só preciso que vocês, porque se vocês já tiveram a curiosidade de dar uma folhada, vocês vão ver que tem perguntas muito pessoais. Tem algumas perguntas de cunho emocional mesmo, assim, o que você sente que você precisa para poder parar de fumar, né? Então, sempre que você for preencher o seu folhetinho, tira 5 minutinhos do seu dia para poder preencher com calma, preencher com intenção, preencher com sinceridade o que você está sentindo mesmo, tá? Então, aqui a gente vai falar do porquê que a gente fuma. Mais para frente, a gente vai descobrir o nosso grau de dependência, porque quanto mais cigarros e quanto mais tempo a pessoa fuma, maior a dependência. Isso chama teste de Fagerstrom. Nós vamos fazer isso juntos também. Nós vamos fazer as contas do quanto que você gasta para fumar, para a gente ver o impacto que isso vai ter no nosso bolso. E nós vamos seguir vendo quais são os desafios. Nós vamos seguir vendo o que desencadeia o desejo de fumar em cada um de nós. E nós vamos chegar na sessão 2, preparando para a gente parar de fumar. E é aqui que a gente vai colocar o dia. Se vocês forem seguindo aqui, a gente vai seguir até chegar no final da sessão 2.
gente ver o nosso dia o nosso dia de parar de fumar. E aí tem um lugarzinho aqui, da gente colocar a nossa data, que é o grande dia da gente parar de fumar. Só que vocês não fiquem preocupados que isso nós vamos fazer juntos. Até chegar nesse dia B, nós vamos fazer uma preparação. Nós vamos fazer um desmame do cigarro, para que não seja parado de uma vez, que é mais difícil parar de fumar de um dia para o outro. Se a gente diminui isso devagarzinho e marca um dia, as chances da gente conseguir parar de fumar e não ter recaída são maiores. Por isso que a gente vai demorar um pouquinho, a gente vai demorar 3 semanas até a gente chegar nessa sessão 3, no dia B, para a gente parar de fumar junto. Combinado? E depois que a gente parar de fumar, nós vamos seguir mais 2 semanas, as dificuldades que vocês tiverem, o que vocês estiverem sentindo, e principalmente se tiverem recaídas, nós vamos falar todos os dias no nosso grupo. Vai ser uma grande comunidade para todo mundo parar de fumar junto. Combinado? Quem está dentro, levanta a mão. Yes! Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou abrir para pergunta. Eu vou terminar aqui a gravação, porque isso não precisa mais ficar gravado. E aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente conversa um pouquinho aqui. Meus sonoplastas foram